O Bitcoin pode sim cair para 85 mil dólares. Eu tenho feito uma análise assim e tenho visto outros analistas e outros investidores fazendo análises semelhantes, inclusive algumas notícias com esse tipo de análise que eu encontrei no dia de hoje. Então eu vou nesse vídeo discutir com você e trazer informações minhas e de outros analistas por que a maior probabilidade no momento é que o Bitcoin busque aí os 90 mil dólares, talvez os 85 mil dólares. Claro que isso não é o fim do bull market, não é o fim do ciclo de alta. 2025 promete ser um mês gigantesco de valorização, mas agora, no curto prazo, talvez aí final de 2024, talvez começo de 2025, a gente tenha uma queda um pouco maior. Se você está chegando agora, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma nova análise. Dito tudo isso, vamos ver o que está acontecendo neste momento no Bitcoin. E aí a gente vai para as análises mais importantes que eu quero te mostrar. Olha só, neste momento o Bitcoin está se segurando no suporte aí dos 92, 93 mil dólares. Exatamente o suporte aqui da sexta-feira, quando o Bitcoin caiu, subiu e aí devolveu todo esse movimento. Está novamente retestando. Então o momento é um momento de certa forma crucial aí para o Bitcoin no curto prazo. Se o Bitcoin segurar esse patamar, a gente pode voltar a subir. Se o Bitcoin perder, a gente abre maior probabilidade para buscar aí os 85 mil dólares. Então, antes da gente discutir todas essas questões da análise técnica, deixa eu te mostrar o que eu selecionei aqui de interessante. Primeiro, Bitcoin aumenta as perdas e vários traders já enxergam um suporte abaixo dos 90 mil dólares, diz essa matéria. Então os traders estão analisando, estão com viés mais bearish, estão com viés mais de queda neste momento para o Bitcoin. E aí menciona que, enfim, tem algumas análises e dizendo que a maior probabilidade seria então buscar os 85 mil dólares. São várias as análises, tá? Estou passando aqui para vocês. Uma delas é a VWAP, que são as médias ponderadas, de acordo com o volume, etc. E aí, alguns até dizendo que é difícil a gente imaginar que teremos uma recuperação em V a partir desse momento. Então, alguns indicando mais uma recuperação em W, que seria um pouco mais de quedas, eventualmente vindo aqui para os 90, 85 mil dólares, tá? E alguns até falando que podemos ter abaixo dos 90 mil dólares, aí por volta de 85 ou até 79 mil dólares. Uma outra análise diz que o Bitcoin está enfrentando, até deixar um zoom maior, está enfrentando uma falta de liquidez. Isso é normal, tá? Porque a gente está no momento das férias e, na verdade, de Natal e Ano Novo. E a gente sabe que nesse período as bolsas americanas ficam com menos volume, a gente sabe que o próprio Bitcoin e as criptomoedas ficam com menos volume, então é realmente natural que a gente tenha uma menor liquidez para o Bitcoin, que é justamente o que está mencionando aqui, uma liquidez menor. E essa liquidez menor, junto com questões do Banco Central americano, poderiam, e questões de inflação, poderiam fazer com que o Bitcoin caísse um pouco mais. Próxima matéria que eu selecionei aqui. Bitcoin pode cair 20 mil dólares. E aí tem 5 coisas que você precisa saber nessa análise. Seria uma rápida queda, mas que isso pode sim acontecer. São algumas questões. Primeiro, o bearish engulfing. Então, a semana que fez o engolfo de baixa no Bitcoin. Quando a gente vem aqui no semanal, olha aqui, no semanal do Bitcoin, isso daqui é o engolfo de baixa que a gente teve no fechamento de ontem. Uma semana aqui, deixa eu colocar em amarelo para você poder ver melhor. Uma semana aqui do Bitcoin engolfou essa alta e até essa movimentação. Então isso é chamado de engolfo de baixa, o primeiro sinal negativo. O segundo ponto negativo, alguma correção mais relevante poderia trazer o Bitcoin até 74 mil dólares, tá? Eu não enxergo o Bitcoin a 74 mil dólares. Num pior cenário de uma correção maior, a gente pega aqui retração de Fibonacci deste fundo até aqui, até colocar em retração em níveis Fibonacci para a gente poder ver melhor. Aqui, tá? Seja Fibonacci ou não Fibonacci, desculpa, logarítmico ou não logarítmica a retração, a gente poderia ver, eu vejo no máximo aqui 82, no máximo 75 mil dólares. Eu não tenho essa visão, eu não vejo o Bitcoin a 74 mil dólares, mas, enfim, é sempre uma possibilidade aí que a gente pode considerar. Mercado de trabalho americano tem uma semana mais quieta, mas a gente não tem um mercado de trabalho tão forte quanto o Fed gostaria.
E muitos que entraram recentemente no Bitcoin entraram nos últimos 2 meses, ou seja, são pessoas muito inexperientes, que assim como entraram rapidamente por conta de ganância, podem sair rapidamente por conta de medo. E essa saída rápida do Bitcoin poderia trazer uma grande volatilidade e uma grande pressão vendedora também. E por fim, o sentimento do mercado Bitcoin e cripto de forma geral está caindo bastante, tá? Então ainda está em ganância, mas tem caído bastante, o que pode trazer esse ponto mais negativo. E aí, eu até quero trazer para vocês algumas informações mostrando um pouco esse panorama mais pessimista que eu estou vendo. Primeiro, isso aqui é o gráfico de entradas e saídas do Bitcoin diariamente pelos ETFs. Tá? Vou abrir isso em uma nova aba para a gente poder visualizar melhor. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê que os verdes são entradas positivas, né? Claramente, o preço em preto subindo, então você vê que quando tem bastante verde, o preço sobe bastante, sobe forte, e quando tem vermelho, o preço cai, tem vermelho, o preço cai, tem vermelho, o preço cai. E agora, nos últimos dias, nós tivemos uma saída bem grande, uma maior saída que nós tivemos dos ETFs desde setembro, pelo menos. E essa saída de dinheiro dos ETFs, a gente sabe que pode ser uma sinalização de correção um pouco maior, porque os ETFs têm sido uma grande força compradora ao longo do ano de 2024, desde a sua aprovação em janeiro de 2024, tem sido uma grande força compradora. Portanto, essa saída de dinheiro dos ETFs, volto a mostrar aqui para vocês, pode ser um sinal pouco pessimista e que traria eventualmente uma correção um pouco maior para o Bitcoin, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse analista, que eu gosto bastante dele, até como que eu dou um zoom maior aqui? Olha, o Bitcoin está oferecendo mais confirmações de queda do que de alta. E ele é super otimista, tá? Esse analista, ele é bem otimista. Então, para ele dizer que o Bitcoin está oferecendo mais sinais de queda do que de alta, é porque realmente ele está achando que pode cair mais. Depois que o Bitcoin passar por essas correções, a gente pode ter a movimentação de alta. E é Natal, e essa queda é um presente. Então veja que essa queda do Bitcoin não é algo ruim, é uma queda, uma correção para a continuação da alta, mas sim, o Bitcoin pode cair um pouco mais, e caso isso aconteça, é um presente de Natal realmente, sair lá dos 108 mil dólares, calma, 180 vai chegar, ainda não chegou, sair dos 108 mil dólares e cair aí para uns 92, que já atingiu 90 mil dólares, eventualmente 85 mil dólares, a gente está falando aí de quedas realmente relevantes, né? Se a gente sai aqui dos 80 mil dólares, dos 108 mil dólares para cá, 14% de queda. Se a gente bater 85 mil dólares, 20% de queda. É que é uma correção super normal para o Bitcoin, tá? Faz super sentido. Mas é realmente um grande presente de Natal que a gente não pode desperdiçar. Além disso, um outro ponto aqui ele mencionou, ele trouxe esses gráficos, é sempre importante a gente dar like, né, nas análises. Cadê aqui? Vou dar like. Ele fala o seguinte: Bitcoin já mostrou algum suspiro, né, ainda para até 96, mas se a gente tiver os suportes virando resistência, a gente vai ter mais quedas. E aqui nós tínhamos realmente os 97 mil dólares como um suporte relevante. Se eu vier aqui no meu gráfico, aqui, 97 mil dólares mais ou menos, era este patamar aqui. Este patamar aqui era não, peraí, é isso que ele colocou? Ou peguei errado? Aqui eu estou no semanal, os 96 a 97, que eram suporte, exatamente, voltando lá. Os 96 a 97, que era aqui justamente, 96 a 97, era um suporte importante, tá? Aqui era um suporte importante, a gente fez suporte na semana do dia 2 e na semana do dia 9, e agora perdendo esse suporte, a gente pode eventualmente ver a transformação de um suporte em resistência. Então aqui, esta região que era suporte, pode se tornar uma resistência, exatamente o que ele mostra aqui. E nessa próxima figura, a gente tinha uma linha de tendência de alta, perdida, que também pode virar resistência, que é muito parecido até com o canal que eu tinha desenhado com vocês já várias e várias vezes, né? Se eu mostrar aqui o canal que eu desenhei com vocês, ao longo de sucessivas vezes, olha aqui, era esse canal realmente, deixa eu tirar as médias por enquanto, era esse canal realmente que eu tinha com vocês desenhado, mostrei para vocês durante vários dias, ou até semanas, como esse canal ele era importante, mas a gente viu o enfraquecimento desse canal e eu dizia, se perdermos esse canal a gente pode ter quedas maiores, principalmente confirmando a perda do canal. A gente está agora testando exatamente
o suporte aqui de sexta-feira. Se conseguir segurar, a gente pode ter algum tipo de alta, algum tipo de respiro. Do contrário, a gente abre espaço para buscar aí uns 85 mil dólares, na minha visão. E aqui falando do candle de baixa, como eu mostrei para vocês. Então eu quis trazer esse analista, por quê? Porque ele é um analista muito otimista com o Bitcoin, ele é muito positivo sempre, mais do que eu. Eu sou muito otimista, eu sou muito entusiasmado com o Bitcoin, acredito que o Bitcoin é o melhor ativo que a gente possa ter, mas eu consigo ver alguns sinais, muitas vezes, de correção. Ele vê menos sinais de correção do que eu. E aí, se ele está vendo sinais de correção, eu quis trazê-lo justamente nessa análise do que a gente pode ter eventualmente como queda. De toda forma, eu acho que é importante destacar aqui para vocês o seguinte: para 2025, a gente continua com um ano com muito potencial, né? Muito potencial de alta. Então, 2025 tem tudo para ser um grande ano para o Bitcoin. Quem diz isso é o Anthony Pompliano, ele é um grande entusiasta do Bitcoin, ele tem tudo para ser um grande ano, e ele destaca que a impressão de dinheiro nos Estados Unidos e em outros países continuará a ser um grande fator que vai motivar a alta do Bitcoin. Então essa impressão de dinheiro vai continuar e essa impressão de dinheiro vai fazer com que a alta do Bitcoin continue. E um outro gráfico aqui interessante que eu encontrei, já deixei like, é esse daqui, ele mostra justamente isso, como o ciclo do Bitcoin continua muito bem. Tem o halving, que são essas linhas pontilhadas. Depois do halving, nós temos tradicionalmente em dezembro, olha aqui, dezembro de 2016, tem esse movimento de um pouco de lateralização, dezembro de 2020, dezembro de 2024, e aí uma grande aceleração até atingir o topo depois de dezembro. A aceleração atingiu o topo, a aceleração gigante até atingir o topo, depois disso o início de um movimento de queda, o fundo, e aí que a gente teria o fundo antes do próximo halving. Então, em termos de ciclo do Bitcoin, que sim, eu acredito que o ciclo do Bitcoin continua relevante, eu não acho que esse ciclo do Bitcoin vai ser perdido, mesmo com as reservas nacionais que vão ser criadas, a gente vê que o ciclo do Bitcoin continua muito forte e fazendo sentido. Aí, dezembro, com grandes altas para 2025, sempre com correções, faz parte, mas com grandes altas. Quero, antes de ir para as análises gráficas do Bitcoin, eu selecionei várias outras moedas para a gente analisar também, várias que vocês me pedem sempre. Quero que você venha e entre no grupo gratuito do Telegram. Todos os dias, análises gratuitas sobre Bitcoin e criptomoedas. No grupo gratuito que mais cresce no Telegram brasileiro sobre criptomoedas. No grupo gratuito com maior engajamento do Telegram brasileiro sobre criptomoedas. Não tem por que você ficar de fora. Não tem por que perder minhas análises. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos começar aqui a análise com o Bitcoin. Eu vejo que ele está perdendo aí o canal, né? Tendo possíveis confirmações. A gente está num momento importante para efetivamente segurar ou não este fundo, tá? Eu acho que a força compradora está fraca e agora no final do ano é difícil ver o institucional fazendo compras relevantes. Então eu vou colocar com maior probabilidade, do Bitcoin continuar um pouquinho essa correção, tá? Vou colocar com maior probabilidade de continuar um pouco essa correção e ele buscar entre 85 e 87 e 82 mil dólares, tá? Retração entre 50 e 61% de Fibonacci, que se ele vier para essa região, vai ser uma dádiva, tá? Vai ser um presente de Natal, um presente de 2024 para a gente fazer grandes investimentos para 2025. E aí é uma região realmente muito interessante para fazer grandes investimentos, caso o Bitcoin venha aí entre 87 e 82 mil dólares, justamente onde estão minhas maiores ordens. Algumas já foram capturadas aqui nos 38%, mas as maiores estão aqui nessa região. E quando a gente olha no gráfico de 4 horas, a gente vê que o Bitcoin continua fazendo tendência de baixa. Olha aqui. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então você não tem nenhum pivô de alta. A gente fez pivô de alta nos 5 minutos, nos 15 minutos, numa hora. Em 4 horas não teve nenhum pivô de baixa. E agora tentando segurar neste patamar, vamos ver se vai conseguir segurar realmente ou se vai perder e se vai ter quedas mais profundas, tá? É um ponto realmente importante e relevante para o Bitcoin para a gente ver se vai conseguir segurar nesse patamar ou se vamos ter quedas mais relevantes no Bitcoin. Ethereum. E só um rápido comentário sobre a dominância do Bitcoin. A gente vê que a dominância começou a cair, voltou a cair, caindo forte no dia de hoje, tá? E aqui, até aqui no semanal eu gosto de olhar melhor. Tá ainda no começo da semana, mas
muito dinheiro indo para as altcoins, menos para o Bitcoin. Então a gente tem altcoins valorizando aí no dia de hoje de forma relevante e o Bitcoin caindo. Ainda acho que essa dominância ela não está em alt season, tá? Não acho que isso vai ser um pivô de baixa no semanal, não. Eu acho que ou é uma lateralização ou a gente volta a testar e continua a subir. Eu ainda vejo o alt season principal para 2025, tá? Não acho que é o momento atual dessa alt season toda. Então o Bitcoin está nesse patamar. Ethereum começou a dar alguns sinais de força compradora no dia de hoje, subindo mais que o Bitcoin. Deixa eu colocar aqui as médias de novo, médias relevantes. A gente nem viu a média do Bitcoin. Vou colocar aqui para vocês rapidinho, porque é importante. Média do Bitcoin está tentando se segurar na média de 50 dias. Tá? Segurar a média de 50 dias é muito importante. Perder a média de 50 dias traz o Bitcoin para a média de 100 dias, que está aqui nos 79 mil dólares, 80 mil dólares. Tá? Então é muito importante segurar na média de 50 dias. Ethereum dando um sinal abaixo da média de 50 dias, mas dando um sinal importante. Se a gente traça a retração de Fibonacci deste fundo, eu falei várias vezes que o Ethereum entrou num nível muito interessante, entre 50% e 61% de retração de Fibonacci. Eu fiz compras relevantes aí de Ethereum e estou segurando para voltar a subir. Se cair mais, se voltar aqui para 61%, tenho ainda mais ordens para serem colocadas. Cardano, faz até um tempinho que a gente não fala aqui de Cardano, né? Cardano também segurando na média de 50 dias. No semanal de Cardano teve uma alta muito, muito explosiva. Então eu coloco aqui em escala logarítmica e vejo que Cardano não retraiu muito, não passou de 38%. Eu gostaria de ver Cardano aqui entre 50% e 61% de Fibonacci. Estamos falando de valores entre 0,66 e 0,55, tá? Solana retraiu mais, então teve uma retração maior aqui, puxando desse começo, retraiu bastante, está abaixo de 61%, pegando esse início do movimento aqui de setembro. Solana no momento está em bateu 61% de Fibonacci, uma zona interessante também para compras. Eu fiz compras aqui de Solana entre 50% e 61%. Tá? Então Solana atingiu praticamente todas as minhas ordens e entrei aí em posições relevantes. XRP, a semelhança de Cardano, não tenho pontos relevantes ainda de entrada porque retraiu muito pouco, tá? Muito pouco, muito pequena a retração, nem veio a 38%. E eu gostaria de ver aqui 50%, 61%. Então eu me interessaria aí por XRP a partir de 1,47, especialmente em 1,20 e 0,97. Não sei se vai cair tanto, tá? 0,97 é uma bela de uma queda para XRP que bateu quase 3 dólares. Ou mais de 3 dólares, né? Quase 3 dólares. Então acho difícil o XRP voltar para 0,97, mas são os pontos que fazem mais sentido em termos de análise, em termos de relação risco-retorno. XRP, Sui Generis, muita alta também, 100 pontos claros de compra. Quem pegou aqui a partir desse fundo viu vindo até 61%. Eu estava esperando uma retração um pouquinho maior, acabou não tendo, pelo menos até agora. Vamos ver como que vai continuar nos próximos dias, mas Sui, por enquanto, também estou sem relação risco-retorno muito interessante, tá bom? Ave subindo forte no dia de hoje. Ave deu uma relação interessante, se a gente pegar esse fundo aqui de novembro, Ave deu uma relação interessante entre 38 e 50. Algumas ordens minhas foram ativadas, mas as minhas maiores ainda estão aqui embaixo, entre 50 e 61. Então, principalmente abaixo de 263 a 227, mas algumas ordens minhas foram ativadas aqui em 294 dólares. Antes de continuar a nossa análise, eu quero te convidar a abrir conta na Quantifury. A Quantifury, todas as minhas análises que eu estou fazendo aqui, nesse gráfico, são dentro da Quantifury. Então eu consigo acessar o TradingView, que é a ferramenta de análise técnica mais importante e bem cara, é a melhor do mundo, de graça. A Quantifury me dá de graça essa ferramenta que é muito importante. Além disso, a Quantifury tem o melhor suporte das corretoras cripto e tem taxa zero, que é o mais importante. Taxa zero de negociação, taxa zero de empréstimo, taxa zero de manipulação de spread. Então não tem por que você usar uma corretora com taxas se você pode usar uma corretora sem taxas. E você tem taxa zero não só para Bitcoin, mas também criptomoedas, ações americanas, commodities, ETFs e muito mais. E como se tudo isso não fosse o bastante, se você abrir conta na Quantifury escaneando o QR Code que está aparecendo aqui do lado, né? Desse lado aqui aparecendo o QR Code, só escanear na tela,
ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você ganha uma recompensa de até R$ 1.250 em Bitcoin. É a maior recompensa do mundo cripto. Não tem por que não usar a Quantifury, que tem taxa zero, e não ganhar recompensa de até R$ 1.250 em Bitcoin. Para isso, você tem que necessariamente ou escanear o QR Code, ou usar o link que está aqui na descrição do vídeo. Tem que colocar o código Bernardo quando for solicitado, senão você não ganha recompensa. E tem que depositar $50 para ativar a sua conta. Esses $50 são para os seus investimentos na Quantifury, para você investir, não é nenhum gasto, nenhum custo. Senão você não ganha a recompensa. E para quem tem medo e fala, nossa, coisa estranha, taxa zero, como assim? Saiba que na Bolsa Brasileira, para ações no Brasil, todas as corretoras já são taxa zero. Então taxa zero é um movimento mundial, um movimento inevitável. A Quantifury só trouxe isso para as criptomoedas, mas todas as outras provavelmente vão seguir. Vamos continuar aqui nossa análise. Falei aqui bastante. AVAX, faltou AVAX falar. A VAX que deu aí uma retração interessante, tá? Puxando aqui do fundo, a VAX tem uma bela de uma retração aqui no 61%. Então a VAX entra num patamar que eu julgo interessante de entrada. E Dodge, faltou o Dodge aqui também para a gente analisar. Dodge é uma que subiu muito, coloco na escala logarítmica e eu aguardaria uma retração maior, tá? Veio em 38%, eu aguardaria algo entre 50% e 61%. Uma retração abaixo de 0,22 até 0,18 mais ou menos, tá? Deixa eu abrir aqui agora o TradingView para a gente analisar algumas outras moedas que vocês sempre me pedem. Vamos ver algumas outras moedas que vocês sempre me pedem como que elas estão performando. Vamos começar aqui com Pendle. Pendle é uma que vocês sempre me pedem para ver. Ixi, Pendle, peraí que tá meio desenho. Bom, já tinha esse desenho aqui de Pendle, tá em escala log. Pendle, eu me interessaria por Pendle abaixo de 3,93, até 3,38. Estou com alarme de compra, inclusive, nessa região. Pendle subiu muito, precisa dar uma retraçãozinha, na minha opinião, para ficar mais interessante em relação ao risco-retorno, tá? Então não fiz novas entradas em Pendle. Virtuals, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir que eu tenho minha watchlist. Virtual, explosão de valorização no semanal, praticamente sem correção. Última semana, último suporte semanal tá aqui embaixo praticamente, tá? Tá aqui embaixo, mas eu sei que esse negócio não vai voltar tanto, tá? Acho difícil voltar aqui para 0,51 mais ou menos. Então vamos no gráfico diário. Último suporte no diário, mais relevante, ou até gráfico de 3 dias, vamos ver, ó. Tá aqui em cima, vou considerar esse daqui, tá? Vou considerar este último suporte no gráfico de 3 dias como relevante. Traço a retração de Fibonacci, vou tirar de escala log, aqui estou com tempo gráfico menor, e aí eu me interessaria com valores abaixo aí de 2,11 até 1,76. Seriam valores que eu me interessaria mais para Virtual, tá? Vista, muita gente também pergunta sobre Vista. Vista, olha, escala log. Vista caiu bastante, mas está atingindo um patamar interessante de retração. Então aqui, o que atingiu hoje, atingiu na sexta-feira, né? $18 é interessante. Se voltar aqui para, eventualmente até mais, tá? Se voltar aqui para 12, mais interessante ainda. Mantra, cadê Mantra? Mantra é algo mais recente, Mantra. Olha, Mantra é uma grande explosão de valorização. Preciso traçar aqui no gráfico de 3 dias ou no semanal para ter uma entrada mais interessante. Tirar de escala log. Até veio aqui nos 38%, mas foi uma alta muito, muito radical. Eu esperaria uma queda aqui para 2,94 ou até um pouquinho mais, aqui 2,55 são patamares que eu esperaria para termos uma retração maior em Mantra, tá bom? Bom, analisei aqui as principais criptomoedas com você. Quero que você me diga agora nos comentários. Você acha que o Bitcoin vai cair para $85 mil ou não? Você acha que não cai mais e agora só volta a subir? Me diga aqui embaixo sua opinião nos comentários. Entre no meu grupo gratuito do Telegram, todos os dias análises gratuitas sobre Bitcoin e criptomoedas, não tem por que ficar de fora, é o grupo mais engajado e que mais cresce do Brasil, e abra sua conta na Quantifury. O link está aqui, é só você escanear o QR Code
ou clicar no link que está na descrição do vídeo para você usar uma corretora taxa zero. Não tem por que pagar taxas se você tem uma corretora taxa zero, e as corretoras cobram muita taxa por aí que você nem sabe. Além disso, você tem o TradeView de graça, o melhor suporte das corretoras cripto e uma recompensa de até R$ 1.250 em Bitcoin por abrir a conta com o meu código Bernardo. Sem o código você não ganha recompensa. E por depositar $50 para ativar a sua conta. Esse dinheiro é para você mesmo fazer investimentos. Não tem por que ficar de fora. Abra a sua conta aí na Quantifury, apoie o canal e comece a apoiar você mesmo, né? Use uma corretora que vai te dar mais dinheiro. Muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima. Um grande abraço, obrigado e tchau!